Filipenses 4, 6 e 7, a palavra do Senhor diz, irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, título do nosso sermão: paz em meio às aflições. Paz em meio às aflições. Deixa eu falar com vocês aqui de um homem, eu já falei isso aqui outrora, mas vou falar novamente, a guisa de introdução, não é? Um homem chamado Horatio Spafford. Viveu no século XIX em Chicago, Estados Unidos. Ele era um advogado muito bem sucedido e um homem de negócios. Muito amigo do grande evangelista D.L. Moody. E num dado momento ele decide, depois de uma crise financeira, 1871, ele acaba sendo vítima também de um grande incêndio que trouxe muito prejuízo em Chicago. E 2 anos depois, em 1883, ele decide acompanhar o famoso evangelista da época, D.L. Moody, com a sua família, em uma conferência evangelística que estava tendo, que ele estava promovendo do outro lado do Atlântico. Só que de última hora surgiu um imprevisto e foi necessário ele ficar na cidade, e então ele envia sua esposa e suas 4 filhas para se encontrar com D.L. Moody, onde passaria alguns dias e participaria dessa obra evangelística que ele estava promovendo. Só que no percurso dessa viagem marítima, o navio que eles estavam se colide com o outro navio da Escócia. E o navio que a esposa e as 4 filhas dele estavam, dentro de 12 minutos afunda. É socorrido aquelas pessoas, é levado para uma cidade. Pouco tempo depois chega uma carta a ele, da sua esposa, chamada Ana. E a carta tinha apenas 3 palavras: salva, porém sozinha. Ele imediatamente entra no navio, vai se encontrar com a sua esposa e passa exatamente naquele ponto onde tinha ocorrido o naufrágio, praticamente onde era a sepultura das suas 4 filhas que morreram naquele desastre. E é nesse exato momento que ele é como que iluminado, E então ele compôs um hino que ficou famoso até o dia de hoje, é cantado em todas as igrejas do mundo: sou feliz com Jesus. O hino diz: se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, mercê sem igual. Sou feliz, graça dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A tão famoso hino, cantado no mundo todo, em todas as igrejas: sou feliz com Jesus. O contexto em que ela foi composta foi exatamente um contexto de aflição, em que ele, em um trágico acidente marítimo, perde as suas 4 filhas no mesmo instante. E ele compôs esse hino. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, seja o que for, sou feliz com Jesus. Irmãos, esse homem, ele está provando ou degustando exatamente da paz que o nosso texto fala.
É uma paz que excede todo o entendimento, da qual nós iremos considerá-la a partir de agora. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos é que existe uma clara ordem para que nós não vivamos preocupados com nada, não estejamos ansiosos por nada. Veja o versículo 6, a parte A. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra aí, andeis, tem a ideia de viver, não é andar, né? Passada, né? Caminhar, não é isso. Mas a ideia por trás dessa não andeis é de viver. Não vivam ansiosos, preocupados demasiadamente de coisa nenhuma. A ordem do apóstolo Paulo é simples e direta, irmãos. Não andeis ansiosos, isto é, não vivam demasiadamente preocupados de coisa nenhuma. Agora, o que é que o apóstolo Paulo não está ensinando com isso? Paulo não está ensinando que devemos ser indiferentes para com as aflições que nos acometem. Não é isso que ele está ensinando. Nem que não devemos nos importar com as aflições que estamos passando. Não é isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo que nós não devemos nos importar com as aflições que estamos passando, não devemos considerar as aflições que estamos passando, não devemos ser indiferentes com as aflições que nós estamos passando. Não é isso que ele está falando. O que Paulo está ensinando é que as aflições não devem nos conduzir ao desespero. Não devem nos conduzir ao desespero. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, espinhos e abrolhos nascem. Espinhos e cardos, né? Ervas daninhas. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, vivemos num mundo caído, onde tudo que pode ser feito ao nosso alcance é simplesmente paliativos. Coisas ruins acontecem, tanto a crente quanto a descrentes. Desastres acontecem, como essa história que eu acabei de contar a vocês. O que falar de John Owen, que perdeu seus 10 filhos. Veja que coisa, conhecido como o príncipe dos puritanos, né? Perdeu seus 10 filhos enquanto sua peregrinação cristã. O que dizer de John Bunyan, que por conta do evangelho passa 12 anos preso na cadeia, enquanto vê a sua filhinha cega padecendo necessidade, passando dificuldade com sua esposa e com seus outros filhos. Aflições é real na nossa vida, irmãos. Tribulações é uma realidade na vida do ser humano qualquer, seja crente ou descrente. Mas a palavra de Deus nos traz esperança, diferentemente da maneira como os ímpios enxergam as aflições e as tribulações da vida. Podemos dizer, em certas palavras, que o ímpio tem razão de viver em desespero. Porque a Bíblia diz que ele vive sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, não é normal nem comum crentes que conhecem a verdade, libertos em Cristo, perdoados, salvos, reconciliados com Ele, justificados, conhecedor da verdade, que tem a vida eterna, viver ansioso, preocupado demasiadamente por conta das aflições e tribulações da vida, como se não houvesse esperança, como se a vida fosse só isso, como se um dia isso não fosse acabar. O ímpio tem razão de viver em desespero. O crente não. Um cristão não. A ordem paulina, a ordem de Jesus em Mateus 6, sobre a solicitude da vida: não andeis ansioso por nada, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Busque antes e primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Vocês não veem o lírio do campo?
que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Lírio estes que nasce no dia e seca-se no outro. Porventura, o vosso Pai Celestial não sabe que vocês necessitam de todas essas coisas? Então, a ordem clara de Jesus: não andem ansiosos por coisa nenhuma. Paulo diz: não andeis ansiosos, não vivam demasiadamente, indevidamente preocupados com os cuidados deste mundo, como se a vida fosse só isso e aqui somente. De novo, ele não está ensinando para que a gente não deva considerar isso, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que as aflições, as tribulações, as angústias da vida não devem nos conduzir ao desespero. Quais as aflições que estavam acontecendo ou acometendo os filipenses, para que Paulo escrevesse isso? Os filipenses estavam preocupados com a prisão de Paulo, capítulo 1. Era algo que estava trazendo a ele preocupações. Interessante, né, que Paulo está escrevendo essa carta aqui preso, e o teor dessa carta é: alegrai-vos. Um cara preso, praticamente em uma masmorra, sem luz, sem higiene, sem saneamento, uma vida miserável, uma situação deplorável, e escrevendo: não fique ansiosos, alegre-se sempre no Senhor. É o teor de toda a carta aos Filipenses, né? Alegrem-se, não andem ansiosos. Olha a minha situação, eu não estou, vocês deveriam estar. Eu que estou passando, não estou, vocês vão estar por mim? Não. Outra causa, a perseguição por causa do Evangelho, capítulo 1, versículo 28 e 29. Estava também trazendo ansiedade e preocupações demasiado aos filipenses. Enfermidade que quase matou Epafrodito, capítulo 2, versículo 27 e 28. Outro motivo que estava trazendo preocupações demasiado ou ansiedade aos filipenses. Conflitos doutrinários com os falsos mestres, capítulo 3, versículo 2 e 3 e 18 e 19. Outra razão que estava tendo problema e trazendo preocupações demasiado e ansiedade aos filipenses. Conflito entre irmãos, Evódia e Síntique, capítulo 4, versículo 2 e 3. Conflitos internos, veja, entre duas irmãs queridas na igreja. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas essas questões que são legítimas, que trazem preocupação, que é uma realidade na vida de qualquer um, na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de um povo, na vida de indivíduos, os mais diversos tipos de coisas que podem trazer preocupações e ansiedades, legais, lícitas, reais, mas ainda assim Paulo diz: não estejam ansiosos. Não puxem, não é preciso puxar o cabelo da cabeça. Não é preciso enlouquecer, não é preciso cortar os pulsos, não é preciso cortar a jugular, como há 15 dias atrás, já falei aqui, estávamos nós evangelizando aqui na cadeia pública, toda quinta-feira, que a gente vai lá, enquanto eu pregava, o cara corta a garganta querendo se matar. Foi aquele alvoroço, né? Irmão, antes ali passa mal, quando vê aquele monte de sangue. Então veja, é um ímpio que não conhece a Deus, tem razões suficientes para viver em tal desespero de tirar a própria vida. Mas um crente não anda ansioso. Não há razão para um crente viver em tal desespero. Porque um cristão são os únicos neste mundo que goza de verdadeira esperança. Os ímpios não. Como a própria palavra de Deus diz em Efésios 2, né? Quando Paulo vai dizer que qual era a situação dos Efésios outrora, né? Outrora vocês não faziam parte das alianças, nem da comunidade de Israel, vivia sem Deus e sem esperança, sem Deus no mundo. Versículo 12 e 13, se não falha a memória.
Mas agora não, em Cristo, agora não, agora é diferente. Temos Deus, temos esperança, somos participantes do povo de Deus, da família de Deus, é nos prometido a vida eterna, nos é garantido isso. Temos a presença de Cristo conosco diariamente, 24 horas por dia. Temos livre acesso à presença de Deus, só bastamos abrir a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com Ele diretamente. Derramar todas as nossas ansiedades e preocupações diante dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. E continuará cuidando. Irmãos, os problemas que você está passando são reais. E nós não desconsideramos isso. Causa dor, sofrimento, angústia. Mas não seja o caso de entrar em desespero. Não viva ansiosa de tal maneira. E aí talvez a pergunta seja agora: como não viver ansioso, pastor, diante de tantos problemas? Como não viver em demasiada preocupação diante de tanta aflição que eu tenho passado ao longo da minha vida? Vamos ver então o que foi prescrito nas Escrituras. Como nós devemos proceder então? Qual é o remédio para a ansiedade? Qual é a cura para a ansiedade? Versículo 6, parte B, né? Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmãos, em tudo, Paulo diz, não andem ansiosos, mas em tudo, em todas as coisas, sobre todas as coisas, em quaisquer circunstâncias, em qualquer situação, qualquer que seja o problema que esteja tirando a paz, que esteja causando desespero, ao ponto de puxar o cabelo da cabeça ou cortar o pulso. Em tudo, sejam conhecidas. Isto é, tornar conhecido, declarar, revelar. Não é que Deus não saiba, mas a vontade dele é que você o conte. Ele é o seu Pai. E Ele dá toda a liberdade de você ir diante dele e dizer: Pai, está acontecendo isso e aquilo outro. Isso tem me tirado o sono, tem me tirado a paz, tem me trazido tristeza, angústia, sofrimento. Socorre-me, suplique a Ele. Tornar conhecido é trazer uma coisa que está oculta e declarar. E trazer à luz e apresentar a Ele. Diante de quem? Diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. A palavra aí conhecer, que é o verbo que aparece aí, sejam conhecidas, né? O verbo conhecer traz a ideia de algo que estava oculto e foi trazido à tona. É algo que somente você conhece. Isso não significa que Deus não conheça, que Deus não saiba, mas a vontade dele é que você coloque isso diante dele em oração, em súplica, em gemidos, em rogos e pedidos de socorro. Portanto, irmãos, Paulo está ordenando que tudo, absolutamente tudo que esteja nos causando ansiedades ou preocupações, e que estejam nos conduzindo ao desespero, deve ser colocada diante de Deus imediatamente, irmãos. Talvez a razão de você ainda não ser liberto de tal ansiedade, de tal preocupação demasiada, é porque você não tem seguido o requisito bíblico de instar, de continuar, de permanecer em oração por tal causa. É como Paul Washer, ele diz, né? Ele diz: o problema não é começar a orar, o problema é continuar orando. O problema não é começar a orar, é fácil, mas a dificuldade é a gente permanecer nisto, orando, batendo na mesma tecla como aquela viúva ao juiz.
Como Jesus ensina em Mateus 7, pede, bate, busca. Constantemente. Essa é a razão do porquê talvez você esteja ainda passando por tal preocupação demasiada, por tal ansiedade que está ao ponto do desespero. É porque você não tem seguido à risca o que o requisito bíblico nos orienta. Abrir nosso coração diante de Deus e apresentar a nossa queixa. Apresentar aquilo que está nos tirando a paz, o sossego. Agora veja, é porque a gente sempre quer que seja feito conforme a nossa vontade. Né? Isso é o grande problema muitas vezes, irmãos. Muitas vezes a nossa oração não é essencialmente uma oração, mas é praticamente uma aula de como Deus deve fazer na minha vida. A pessoa vai lá, se ajoelha, fala com o Senhor, diz: Senhor, eu quero que tu faça assim, 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 assim. E sai instruindo Deus do que Ele deve fazer na minha vida. Em vez de buscar saber a vontade de Deus para tais circunstâncias e submeter-se a ela. Senhor, o que é que tu diz sobre isso? Como eu devo proceder nisto? O que é que eu devo fazer nessa situação? Qual o meu melhor caminho a ser tomado? Me ensine, me mostre, me dê sabedoria, me dê graça, me dê força, ânimo e disposição para eu passar por tais circunstâncias. De maneira que seja agradável ao Senhor, de maneira que eu honre o Senhor e não chute o pau da barraca. E não caia em desespero. Irmãos, a gente tem estudado isso aqui nas quarta-feira à noite. Terminamos agora há pouco o tema sobre oração e tribulação. E a tribulação nas Escrituras exatamente é revelada como sendo um forte aliado de Deus para moldar e forjar o povo dele, para trabalhar no nosso caráter. A tribulação, a aflição, as dificuldades da vida é usada por Deus. Não pense que Deus está a par disso, do seu sofrimento. Ao contrário, Ele está agindo por meio disto. Ele está atuando, trabalhando através da tribulação que Ele tem permitido chegar na sua vida, seja em qualquer área que seja. Portanto, a tribulação, a aflição na vida de um crente é um forte aliado, um forte instrumento na mão do Senhor para trabalhar em nós. Para tratar conosco. Para nos fazer andar conscientemente em dependência dEle. Cujo objetivo final e principal da tribulação e aflição na vida de um crente é conformá-lo à imagem de Cristo. E o que nós estamos mostrando aqui é possível, em meio a tal tribulação, você ter paz. Ter paz de espírito. Como? Adoração. O verso diz, não é? Adoração, irmãos. Adoração é um dos elementos que deve ser praticado no momento da oração. A oração tem praticamente vários tipos, né? Vamos dizer assim. Na oração a gente adora, na oração a gente agradece, na oração a gente intercede, na oração a gente pede, na oração a gente suplica. Então, em sua oração, não esqueça de adorar a Deus, de louvá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na sua vida, apesar de você mesmo. Porque não há uma equivalência do que Ele fez na sua vida e em seu favor em comparação
a qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando. Entenda uma coisa: por mais doloroso que seja a tribulação, ou angústia, ou sofrimento que nós cristãos estejamos passando ou passaremos, ainda assim não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda assim, não é equivalente àquilo que você de fato merece, o inferno. Portanto, pense nisso. Por mais doloroso que sejam as circunstâncias, você ainda está no lucro. Você ainda está no lucro. Você ainda está desfrutando da bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Porque aquilo que você mais necessitava e necessita, Ele já conferiu a você, que foi salvação, perdão, reconciliação com Ele, justificação, deu a você a vida eterna. O que é mais necessário? Então, em comparação com todas essas bênçãos que Ele tem nos dado, sem contar as questões corriqueiras e comuns, como o próprio dom da vida, o pão de cada dia, a saúde, trabalho, família e tudo mais, tudo bênção vem do Senhor. Não é equivalente ao que de fato você merece, portanto você está no lucro. Estamos no lucro. E em virtude disso, em nossa oração, devemos adorá-lo. Adorá-lo. Devemos suplicar. Súplica é petição por si mesmo como expressão de necessidade. É tornar conhecido a Deus uma necessidade específica. Então, vamos aprender isso aqui. A nossa oração, embora pode ser feita relacionado a questões gerais da nossa vida, mas aprenda a orar de maneira específica. Ore de maneira específica. Apresente a causa específica a Deus e suplique por ela. Suplique a Deus para que Ele seja favorável nisto. Então, é isso, né? Muitas vezes a nossa oração é muito genérica, né? É muito geral, não é? Sabe? É muito assim, do alto, né? Superficial. Mas a súplica, irmão, diz respeito a coisas específicas que é nossa necessidade. Coisas essas que está nos tirando a paz, o sossego, está nos trazendo preocupação e ansiedade. Então, Paulo está ensinando aqui, seja específico, seja objetivo, seja claro, seja definido na questão que está lhe trazendo preocupação e ansiedade. E diante de Deus, apresenta a Ele, então, suplique o seu favor e o seu socorro para atender essa sua necessidade. Alguns versículos aqui, Lucas 1,13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. É um texto muito claro que mostra que Zacarias, ele orava especificamente, né? O anjo diz, Zacarias, tua oração foi ouvida. Qual oração? Quem sabe aqui que ele fazia? Pedir a Deus um filho para sua esposa, um filho para si. A tua mulher vai conceber, a tua mulher dará um filho, o nome dele será chamado João. Tua oração foi ouvida. Veja, uma oração específica Zacarias fazia. Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho. E vem a resposta do Senhor, a tua oração foi ouvida. Uma oração específica. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, Hebreus 5,7, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido,
por causa da sua piedade. Uma oração específica de Jesus a respeito do seu sofrimento, da sua morte. Específica: Senhor, se possível for, livra-me deste cálice. Uma oração específica. Irmãos, podemos suplicar a Deus confiantemente, porque temos promessa de que Ele nos ouvirá. É porque nós homens somos complicados mesmo, irmãos. Temos a tendência de pensar de que Deus não está nos ouvindo. E essa tendência, e essa peça que é pregada pelo nosso próprio coração corrompido, faz com que a gente desista de pedir. Faz com que a gente desista, esmoreça de suplicar. Porque o nosso coração nos prega essa peça. Deus não está ouvindo. Deus não está se importando com isso. Mentira do seu coração e mentira de Satanás. Podemos nos voltar para Deus e clamar e suplicar a Ele confiantemente, porque temos a promessa de que Ele nos ouvirá, de que Ele está nos ouvindo. 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, mas em favor dos justos. Diz Pedro, 1 Pedro 3,12, que os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Promessa de Deus. Creiamos nisso, irmãos, e agimos em conformidade. Ações de graça. Paulo nos ensina que devemos agradecer a Deus em meio às aflições pelo que Ele já fez por nós. Se tivermos um coração grato a Deus por tudo que Ele já fez e continua fazendo por nós por meio de Jesus Cristo, poderemos dizer o que o salmista diz no Salmo 116, versículo 7: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Oh, irmãos, reconheça a bondade de Deus sobre a sua vida. Apesar das aflições, apesar dos momentos difíceis, apesar das circunstâncias desfavoráveis, reconheça a bondade de Deus sobre a sua vida e seja grato por isso, por tudo que Ele já fez e continua fazendo em seu favor através de Jesus Cristo. E então, como salmista, diga à sua própria alma: volta ao teu sossego, alma. Alma, não entre em desespero, porque o Senhor tem sido muito generoso, muito bondoso para contigo. Então, por que desespero? Por que murmuração? Por que ansiedade? Coloque na balança as bênçãos de Deus e você verá que ela pesará muito mais. Muito mais. De maneira que a sua aflição e a sua tribulação será como apenas um momento e uma coisa muito leve, como diz Paulo aos Romanos, aos Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, porque as nossas leves e momentâneas produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente, porque as nossas leves e momentâneas tribulações, Paulo diz, produz para nós um peso de glória muito excelente. Veja como ele qualifica: as nossas tribulações são leves e momentâneas, se comparado com a glória que nos está prometida, com as bênçãos que nós já alcançamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, com a bondade e a generosidade que Deus tem dispensado e derramado sobre a nossa vida. É incomparavelmente maior, superior e eterna. Versículo 7, Paulo então vai nos ensinar sobre o resultado se nós tomarmos esse remédio. Que remédio? Colocar diante do Senhor com toda oração e súplica e ações de graça. Se nós fizermos isso, tornar conhecida diante de Deus em petições, pela oração e súplica com ações de graça, se nós fizermos isso, o que ele diz no versículo 6, então existe aqui uma promessa no versículo 7. Qual é a promessa?
Paz garantida em meio às aflições. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa maravilhosa, irmãos. Se nós tomarmos aquilo que ele prescreve no versículo 6, a promessa que nós iremos desfrutar exatamente é o que ele diz no versículo 7. Existe uma garantia que nós teremos paz em meio às aflições. Paz de Deus. João 14, 27, como nós lemos aqui: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Essa paz, irmãos, é a paz de Deus. Não é a paz com Deus, é diferente. A paz com Deus diz respeito à nossa justificação, quando nós fomos justificados, quando nós cremos e fomos salvos. Então entramos agora em paz com Deus, porque outrora havíamos em inimizades contra Ele, por conta do nosso pecado. Mas uma vez que nos arrependemos, somos perdoados, cremos e somos justificados, Romanos 5 diz que agora nós temos paz com Deus. Que esse estado de harmonia, de paz, de comunhão e de relacionamento com Deus. Aqui o que Paulo está falando é paz de Deus, que é uma paz de espírito. Recebemos essa paz de espírito no nosso coração. Essa paz ela é transcendente. Por quê? Ela vai além da compreensão humana. É o que eu falei aqui na introdução, né? Aquela situação do senhor lá de Chicago, quando perde numa única tacada só 4 filhas de uma vez só. Ele não entra em desespero, mas ele diz: eu sou feliz. Ele goza e desfruta ali da paz de Deus que excede o entendimento, que é transcendente, que vai muito além da compreensão humana. É quando a gente olha para determinadas pessoas que está passando pelo olho do furacão e diz assim: como essa pessoa consegue suportar? E você vê tal pessoa não em desespero, mas sereno, tranquilo, firme, confiante no Senhor. Isso é uma paz de Deus. Nós somos cheios dela. Cheios dela, uma paz transcendente. Essa paz, irmãos, é uma paz que guarda. A palavra aí guardar, do versículo 7, é um termo militar para se referir àquele que está em guarda. Desta forma, guardar, aqui nesse verso, traz a ideia de um sentinela, um soldado na torre de vigia protegendo a cidade. Portanto, a paz de Deus é como um exército nos protegendo dos problemas externos e dos temores internos, nos trazendo serenidade em meio ao caos. Essa é a paz de Deus, a qual Deus nos dá, e então ela nos guarda. Guarda o que Paulo vai dizer aí? Guarda o nosso coração, de respeito aos nossos sentimentos errados. Guarda também a nossa mente em Cristo Jesus, de respeito aos nossos pensamentos errados. Porque se meus sentimentos estiverem errados e meus pensamentos também estiverem errados, devido a determinada circunstância, isso vai me conduzir ao desespero. Mas a paz de Deus vem exatamente e é nos dada exatamente como sendo um exército, um soldado, um guarda de vigia que está guardando o nosso coração, está protegendo ele para que ele não entre em desespero, para que ele não haja por emoção, está protegendo a nossa mente para que a gente não chute o pau da barraca, como diz o ditado, e nos guarde em serenidade, continuando confiando no Senhor Deus da providência todo-poderoso, sabendo de que apesar da dor, mas Deus está agindo em meio a toda essa tribulação, para, no final das contas, o nosso próprio bem, a nossa própria edificação, a nossa própria santificação, a nossa conformidade com Jesus Cristo em seu caráter. Concluímos, irmãos. Os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas montarem guarda. Assim também,
Se bem que em um sentido muitíssimo mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e mente. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração, que é o manancial da vida, a fonte do pensamento, da vontade e do sentimento. Um autor chamado William Hendricks, ele diz: o homem de fé e oração tem se refugiado naquela cidade da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo, e o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. O nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Então, irmãos, quais têm sido as aflições, tribulações, problemas e circunstâncias que você tem enfrentado, que você tem passado, que tem lhe tirado a paz? Eu desafio você. Faça isso que a palavra de Deus diz. Lute com Deus em oração, com súplica, com clamor, com pedido de socorro, humildemente. Apresente a Ele, traga à tona e coloque a Ele especificamente os problemas que estão causando isso. E lute diante de Deus e com Deus em oração, constantemente, em prol dessa causa. Não há garantia que o problema será resolvido. O texto não ensina isso. Mas há garantia de que em meio a esses problemas, você viverá em paz. Veja, Paulo aqui não está dizendo que o problema será resolvido. O que Paulo está ensinando é que, apesar ou em meio a todos os problemas, Deus nos dará paz. Deus guardará o nosso coração, Deus guardará a nossa mente. Essa é a promessa no texto. Não há promessa de que os problemas serão resolvidos. Não há promessa disso. Não há promessa de que tudo aquilo que está me causando problema, todos os meus problemas, todas as minhas angústias, tudo aquilo que está me desfavorecendo, todas as circunstâncias desfavoráveis serão resolvidas. Não há promessa disso. Embora Deus possa fazer isso. Mas a promessa é que, em meio a tudo isso, nós desfrutaremos de paz, de serenidade de alma, de paz de espírito, em meio a todos esses problemas. Então, meu irmão e minha irmã, não há necessidade de você entrar em desespero. Existe uma cidade fortificada na qual você pode encontrar refúgio. E essa cidade se chama Jesus Cristo. Então não perda tempo. Busque-o. Apresente-se diante dele. Abra seu coração e seja sincero, não maqueie, não finja, não apresente falsa piedade diante de Deus, que a gente é tão ruim que até muitas vezes a gente age assim, não é? A nossa oração cheia de falsa piedade, cheia de autopiedade, tão arrogante e soberbo que muitas vezes nós somos, como se Deus não soubesse de fato a realidade, a verdade do que passa em nosso coração e em nossa vida. Faça isso. E eu lhe garanto, não porque sou eu, mas que a palavra de Deus diz, promete, que você desfrutará de paz. Seja quaisquer que seja o seu problema. Qualquer que seja o seu problema. Então está aqui a prescrição, está aqui a cura para a sua ansiedade, a cura para a sua preocupação demasiada, a cura para que você viva em paz, de espírito, tranquila, de consciência, sossegado e confiante, em saber que o teu Deus não perdeu as rédeas da história da tua vida, não está jogado às baratas.
Não estás abandonado. Mas se tu é dele, ele está contigo. Ele está conduzindo, ele está guiando, ele está trabalhando em meio a tudo isso. Portanto, não há razão para entrar em desespero. Porque o nosso Senhor, Ele reina, Ele governa e Ele dirige todas as coisas de acordo com os seus desígnios e com a sua vontade, para o nosso bem e para a sua glória. Portanto, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, porque é possível estar em paz em meio às aflições. Amém.